Agora sim, né? Então tá aí. Muito bem. Gente, hoje estou aqui para falar com vocês. Hoje não é uma aula, né? Acho que poucas são as vezes que a gente consegue conversar sem ser aula. Mas hoje estou absolutamente feliz. Estou muito feliz, né, por ter aqui o Luiz Ladeira junto, né, comigo e, claro, eu aqui representando toda a equipe do IDEG, né. Luiz, está todo mundo muito feliz com a tua chegada. Acho que é uma soma gigantesca ao corpo docente do IDEG, né. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, né, e claro, vem somar uma força aí que a gente já estava de olho no trabalho do Luiz há bastante tempo, porque é um cara que já vem fazendo um trabalho excepcional há bastante tempo, né? E acho que essa tua chegada é para nós uma grande luz aí, que vai trilhar bem essa matéria dos idiomas, né? São sempre matérias delicadas para a gente trabalhar. Então, antes de mais nada, Luiz, eu te agradeço, né, por estar aqui compartilhando com a gente, tá bom? Valeu, Marcelo, valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Pessoal que está nos acompanhando aqui. Estou até reconhecendo alguns nomes aqui já no chat, de alunos com quem eu já me encontrei anteriormente. E aos que eu não conheço, nós vamos nos conhecendo aí ao longo desse trabalho. E agradeço muito, Marcelo, a oportunidade de trabalhar junto com vocês, que são uma equipe que é a referência inigualada na preparação para o CACD. Vários colegas aqui que eu já conheço também de trabalho, outros que estou tendo o prazer de conhecer agora. E obrigado pelas boas-vindas aí, pela apresentação. Bom, então eu só vou pontuar aqui, vou dar boa noite para todo mundo que está assistindo, né, e que vem acompanhando. A gente sempre faz essas transmissões e tem sempre essa aceitação que é bem legal, né? Então, hoje, gente, o que eu queria, né, discutir com o Luiz aqui, a gente, claro, vai falar sobre o curso dele, né, um curso que ele está abrindo aqui no IDEG, mas é mais do que isso, né? Na realidade, a gente estava conversando hoje de manhã, né? Como é que a gente ia conduzir a coisa, e nós decidimos fazer uma conversa bem tranquila, né? Mas que trouxesse uma referência que talvez transcendesse a questão de português, né? Do idioma em si. Né? O que eu quero dizer com isso? Na realidade, é que a gente ultrapassasse a barreira da matéria para falar um pouco sobre a preparação e como, na verdade, essa preparação tem se dado, né, ultimamente. Então, eu acho que o Luiz é um cara que tem tudo para falar coisas importantíssimas para vocês, porque, além de ser um excelente professor de português, é uma das pessoas que mais conhece a banca, né? Assim, quando eu digo banca, não é que o cara conhece as pessoas que estão na banca necessariamente, né? O que eu quero dizer é que ele conhece o trabalho da banca, né? E eu acho que isso, estou à frente da coordenação já há algum tempo, e para mim é exatamente esse o ponto que diferencia um professor do ponto de vista qualitativo, né? Não é um conjunto de tempo de aula, não é muitas vezes um reconhecimento meteórico, né, no mercado. Aqueles professores que eu vejo que vêm, que ficam, e que são aqueles caras que vão agregar realmente à preparação, são pessoas que, antes de tudo, se dedicam a duas coisas. Primeiro, a visão do aluno, sempre, né, conseguem enxergar o concurso pelos olhos do aluno, o que é dificílimo de fazer. Dificílimo de fazer. E muitas vezes as pessoas confundem. Eu não sei se o Luiz concorda comigo, mas muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque não é o fato do cara ter passado na prova que necessariamente faz com que ele consiga ver o concurso pelo olho de um aluno. Uhum. Isso é uma coisa importante. Uhum. Muito importante. Então, essa é a primeira coisa. É você conseguir enxergar o concurso pelo olho do aluno. E muito mais do que isso, é
você conseguir dar uma boa aula e ter qualidade nessa aula a partir de um método que você desenvolve. Uhum. Só faz isso a partir do conhecimento de uma banca. Então, Luiz, antes da gente entrar em português aqui, cara, vamos falar sobre isso? Eu acho que é uma coisa tão importante, cara, assim, tão importante e que agrega tanto, sabe, essa galera que está chegando e mesmo quem já está estudando há algum tempo, né? Uhum. O que para você, como professor, né, assim, qual é o valor que você dá a isso, né? Essa questão de conhecer a banca, de conhecer o trabalho da banca, como é que isso permeia o teu trabalho? Marcelo, eu queria contar um pouquinho da minha vida aqui para o pessoal. Coisas até que às vezes não dá tempo no curso mesmo, a gente não quer tomar tempo do aluno falando esse tipo de coisa, né? Mas eu comecei a trabalhar com as provas do CESP para a UNB desde o meu primeiro ano de faculdade, isso lá no ano 2000. Porque eu comecei a trabalhar num cursinho preparatório para o PAS, aquele vestibular seriado da UNB, né? Que é feito pelo CESP, Sebrasp agora, né? Enfim. E na época o CESP ainda era um órgão muito mais vinculado à UNB do que é hoje, né? Então, e na época, eu não sei se isso ainda acontece, tem muito tempo que eu não trabalho mais com vestibular, mas eu não sei como se isso, na época acontecia de o CESP disponibilizar para os professores uma sala para no dia das provas, tanto do PAS quanto do vestibular, das 3 etapas do PAS, né, e do vestibular, então eram 4 eventos por ano em que isso acontecia. Na verdade, a prova de primeira e segunda, às vezes, era no mesmo dia, enfim. O CESP disponibilizava uma sala para os professores se reunirem e fazerem a prova ao mesmo tempo que os alunos, né? E eu comecei a participar logo dessas salas, mesmo antes de me tornar professor, quando ainda trabalhava só na preparação de material, auxiliava os professores e tal, já comecei a participar dessas salas para reunir gabarito, ajudar o cursinho que eu dava aula e tal. E nisso eu fui tendo contato com os professores do próprio CESP, que ficavam circulando ali pela sala e tal. Quer dizer, você falou que eu não necessariamente conheço as pessoas da banca, de fato, depois não conheci mais, mas eu queria falar justamente sobre isso. Por um tempo conheci, sim, porque muitos deles eram, inclusive, professores meus da UNB. Uma delas, inclusive, eu conversava bastante, fui aluno dela em mais de um curso, ficamos mais ou menos próximos aí, uma senhora muito interessante, da área de gramática mesmo, entre outras figuras. E depois essas figuras foram, quer dizer, eu costumava ver, às vezes, na elaboração da questão, eu via o jeito do professor ali, né? Eu falava, esse item aqui, aposto que foi fulano de tal que fez. Ia lá na mesa da pessoa que estava na sala e confirmava, escuta, esse item aqui, a pessoa não podia dizer, mas se entregava, né? Na defesa que ela fazia do item, acabava se entregando. Então, nesses primeiros anos, eu, de fato, tive ali um contato muito próximo com os elaboradores das questões e com a visão que os professores tinham das questões. E isso, Marcelo e pessoal que está nos assistindo, me impressionou muito misturadamente, de maneira positiva e negativa, né? Eu vi que muitos professores não entendiam as questões da prova. E eu muito iniciante ali, não posso dizer que eu entendesse mais do que eles, mas de alguns sim. E com os outros que entendiam mais, eu fui ali nessa proximidade aprendendo também a ler a prova com um olhar de banca, com um olhar de elaborador da questão. E ao mesmo tempo trabalhava nesse cursinho, dava a monitoria, fazia uns atendimentos, depois passei a dar aula final de 2001, comecei a dar aula, não parei mais. Então, sentia também como os professores reagiam à prova, como os elaboradores da questão reagiam aos nossos comentários e como os alunos reagiam depois às questões da prova. Então, acho que isso foi um privilégio para mim, porque eu consegui formar logo cedo uma visão da prova, uma visão de como a prova funciona para o elaborador e para o aluno, que eu não teria tido se tivesse percorrido aí um outro caminho.
E no que isso interferiu no meu trabalho? Meu trabalho sempre foi de sala de aula. Tanto é que hoje eu estou voltando a estudar umas coisas do curso assim que não são tão imediatamente ligadas com a prova, umas coisas mais de linguística, de filologia, de história das línguas. É um assunto que eu tenho retomado, mas ao longo do meu percurso de professor aí, eu sempre estudei a prova, sempre fiz um trabalho de olhar o que é a prova, como o aluno faz a prova, como o elaborador da questão faz a questão. Nesse sentido, o meu trabalho ficou sempre direcionado dessa maneira muito aplicada, né? E eu reconheço que às vezes até a despeito de alguma ausência teórica mais profunda de alguns assuntos não tão conexos ao concurso, e que eu realmente negligenciei um pouco mais porque eu queria me interessar pelos assuntos das provas. E nisso foi um contínuo, o PAS e o vestibular centralizados aí no CESP, depois o concurso que eu fiz para a Câmara Legislativa aqui de Brasília, que foi organizado pelo CESP, órgão em que eu trabalho até hoje, fui aprovado para revisor de texto em 2006, estou lá até hoje, uma prova elaborada pelo CESP. Depois, em seguida, em 2007, na verdade, em 2006, comecei a estudar a prova do CACD, até pensando se eu faria, se eu queria ser diplomata ou não. Cheguei a fazer o concurso em 2006 e 2007, mas em 2007 me aconteceu de entrar num cursinho para dar aula, e especificamente para o CACD, e encontrei ali no CESP uma ressonância, nas provas do CACD, uma ressonância muito grande com o que eu já conhecia das provas do CESP. Então, desde 2000 até hoje, a coisa foi toda muito contínua, né? Eu dei essa sorte de cair quer dizer, de me interessar por profissão, por um concurso que tinha a ver com aquilo que eu já tinha conhecido desde os inícios da minha carreira. E uma coisa interessante que eu vi acontecer, que eu queria compartilhar com vocês, que estão nos assistindo, foi o seguinte: eu conheci os professores da banca de português muito ali naquele comecinho, 2001, 2002, 2003, 2004, depois me formei e perdi o contato. Não soube mais, não me interessou mais. Pessoal, não que não seja importante, viu? Eu sei que isso é uma coisa que ocupa muitas vezes nas nossas discussões e pode ter sua relevância, mas a mim parou de fazer diferença. Para mim parou de fazer diferença para o meu trabalho, porque eu entendi que um concurso como esse do CACD, ele tem muito mais respeito à sua coerência interna do que aos membros da banca. Então, passaram vários membros diferentes de bancas membros diferentes da banca quando era o CESP. E no último ano, no último concurso, nesse ano, com essa inesperada mudança para o IADES, todo mundo ficou, eu mesmo, né, todo mundo ficou apreensivo com o que podia acontecer e redirecionamos os nossos cursos mais ou menos para um lado. Até nos cursos que eu vinha dando, acabei gastando um tempo analisando a linguagem do IADES e tal, mas com a suspeita de que aquilo não seria totalmente necessário, né? E de fato, olhando, né, posteriormente, olhando para trás, perdemos um certo tempo investigando demais a prova do IADES, erro que não repetiremos, erro não dá para dizer também, né? Fato que não repetiremos na preparação para o ano que vem, porque se confirmou muito claramente, mesmo com a mudança da banca, que existe um respeito à coerência interna do concurso. E uma prova inspira a seguinte. É claro que isso não se pode dizer de um concurso que acontece a cada 7 anos, por exemplo. Vai ter concurso, está previsto concurso para o Senado agora, né? O último concurso foi em 2011, feito pela FGV. Dá para a gente achar que vai ser igual a linguagem? Não dá, não dá. A prova da Câmara Legislativa que foi ano passado, ou esse ano, início desse ano, né? Já me perdi aqui acho que foi início desse ano. Não foi nem de longe parecida com a que eu fiz em 2005, né? Que foram as provas em 2005, a nomeação em 2006. Então, eu estou dizendo isso tudo para organizar no nosso entendimento o que significa
tá? O que significa um curso especializado numa prova, né? Que é uma coisa que o Marcelo tem buscado aqui no IDEG, né? Que eu sempre busquei nas minhas aulas, o Marcelo tem buscado aqui no IDEG, os nossos trabalhos se encontram aqui não por acaso, mas o que significa ser um curso direcionado especializado, né, no CACD? Significa ser um curso que entende, o curso eu estou falando da aula em si, né, não da instituição curso, né, a aula em si, as aulas, o conjunto das aulas, o programa, o projeto pedagógico, né, especializado, ou quando o trabalho feito em sala é direcionado especificamente para a linguagem da prova, para entender e fazer o aluno entender o que o elaborador da questão, qual conteúdo o elaborador da questão quer examinar, quer avaliar em cada item, né? E isso vai muito além do conteúdo em si, do edital, e quer dizer, tem a ver com a análise das provas, naturalmente, mas tem a ver com uma análise mais geral das provas, né? Por exemplo, eu conheço razoavelmente bem todos os TPS de 2003 para cá, né? Se aparecer uma questão, eu reconheço, sei mais ou menos em que ano ela caiu, conheço a resposta, enfim, e trago essa questão para a sala, né? Para a aula. Então, fazer um trabalho que privilegie o aluno, que seja focado no que o aluno precisa para passar na prova, tem a ver com conhecer a prova, tem a ver com se dedicar com bastante tempo, com calma, com espaço ao aluno, né, para trazer esse conteúdo e não ocupar o tempo do aluno, enfim, os recursos psíquicos e financeiros do aluno com coisas que não são extremamente relevantes para a prova, né? Claro que extremamente relevantes é um exagero, a gente vai se focar em coisas extremamente relevantes e passear por coisas que são menos relevantes, mas que são possíveis, que podem ajudar em alguma coisa, né? Marcelo, tem algumas perguntas no chat aqui, posso tentar responder? Se quiser mandar bala, tudo bem. Eu ia... Tá, vamos lá. Posso só Claro, comentar uma coisa? claro. Luiz? É muito interessante isso que o Luiz está falando, porque assim, na proposta do IDEG, quando o Luiz fala de um projeto pedagógico, isso para o IDEG é muito importante, né? Nós, aqui, nessa escola, nós temos muito claro que existe uma diferença entre aquilo que é um projeto ou uma proposta pedagógica, como a gente chama, e um método. Em momento nenhum, em todo esse tempo de escola, eu ou qualquer pessoa aqui dentro interferiu no método do professor. Então, o professor tem autonomia para que ele desenvolva o método dele. É claro que para isso você precisa contar com professores que conheçam a banca como o Luiz, porque ninguém vai, né, gerar um método do nada, né? E isso é uma coisa importante. Cuidado, porque o professor ele é especializado quando ele tem um método bom na mão. E um professor, né, ele é especializado quando ele tem uma proposta pedagógica por trás boa. Isso é uma coisa importante. A proposta pedagógica, se vocês olharem para a estrutura do IDEG, ela é a mesma. Todos os professores trabalham com 28 aulas, né? São raras as exceções, até porque tem tamanho de edital muitas vezes diferente, mas a proposta pedagógica, a forma de trabalho é a mesma para todos os professores. Dentro desta forma, que nós chamamos de proposta pedagógica, o professor vai desenvolver o método dele. Veja, você pode dar aula durante muito tempo com uma proposta pedagógica não tão adequada, com um método não tão adequado e não ser um professor especializado naquilo. O que vai especializar um professor é o trabalho que o Luiz acabou de falar para vocês, que vocês viram que não é pequeno,
que o professor faz, o método e a proposta pedagógica. Isso isso forma um professor especializado. Esse é o trabalho. Então, é um trabalho meticuloso, ele é um trabalho difícil de fazer. É um trabalho que demanda uma estratégia para que seja direcionado para a prova. Né? A gente sempre fala assim, que para o aluno, né, mudou a banca, aí entrou um cara novo de economia, vamos imaginar. Economia nem muda tanto, né? Mas entrou uma pessoa nova de economia. Não, pô. O vídeo de vocês o vídeo do Marcelo travou aí, né? Agora voltou? Travou de novo. Você está congelado aqui para mim, pelo menos. Isso é um problema. Espera aí. Tá. Beleza, fluiu. Voltou? Fluiu. Talvez, né, o que eu digo assim, mudou um examinador da banca. Entrou uma pessoa nova em economia. Não precisa perder o teu tempo pesquisando o que o cara escreveu. Talvez eu tenha uma ressalva com relação a isso, que é história. História, muitas vezes, precisa. Porque vem coisa bem diferente. Mas, tirando história, por um motivo... Marcelo, você travou de novo aqui, meu caro. Para vocês também ou só comigo aqui? Tá caindo bastante, né? Alô, voltou agora? Voltou agora. Acho que voltou para todo mundo. Voltou. Tá. Eu só vou concluir o raciocínio, passo para você e Então, né, de vez em quando a gente coloca na cabeça que, mudou a banca. Na realidade, não é difícil fazer uma questão. Não é um trabalho absurdo fazer uma questão para o CACD. Não é para concurso nenhum. Não é precisa ser fundamentada, você está fundamentada, lógico que demanda trabalho. Mas o cara não precisa ser um ser de, sabe, extraterreno. Não precisa. É um professor da UNB, por exemplo. Então, esse cara não é iluminado. Assim, é uma coisa que é natural. O que a gente precisa fazer, e isso é a especialização do trabalho de um professor, é entender o raciocínio da banca, que é esse formato da prova que o Luiz trouxe. Tá? Era isso que eu queria falar. Manda a Legal. Não, sobre isso ainda, é interessante que o CESP, eu tenho uma admiração imensa pelo CESP, por ter visto esse trabalho embrionário ali no vestibular, porque, na verdade, eu falei que eu tenho contato com o CESP desde 2000, mas é mentira, porque eu comecei a fazer o vestibular, o PAS, quando eu estava no primeiro ano, que já era o CESP, né? Então, posso dizer que desde 97 que eu me interesso bastante pela prova do CESP. E leio as coisas que eles divulgam de estratégia, de como montar uma questão, de qual é o grau de informatividade de um item, como isso avalia tal coisa, como eles reúnem interdisciplinarmente algumas coisas, como eles conseguem misturar interpretação. E até tem a pergunta aqui, deixa eu voltar aqui para ver, a Kátia fez a pergunta aqui, que eu já vou responder, sobre o que é mais importante. Quer dizer, o CESP consegue fazer uma prova que eu acho admirável, e nisso construiu para o CACD uma cara que é essa cara do CESP. Tanto é que a prova do CACD se parece muito com a prova do vestibular da UNB. É a prova dos concursos, que é a prova mais parecida com o CACD, é a prova do vestibular da UNB. E a mudança do IADES não alterou isso. Então, a gente tem uma prova inteligente por si só. Claro que a banca precisa ter uma competência, naturalmente, o professor que elabora a questão tem que ter uma competência que faltou num momento ou no outro no concurso desse ano, mas sempre tem, todo ano tem umas questões, enfim, que precisariam de melhor elaboração, mas é uma prova realmente muito bem feita. E eu... sobre proposta pedagógica, você falou também agora há pouco de não interferir no trabalho do professor e tal, né? Eu me lembro de uma interferência, eu também não costumo gostar de interferir no trabalho dos outros e nem sempre levei muito numa boa interferências de
outros no meu, embora naturalmente muitas vezes a interferência fosse razoável. Mas uma delas me caiu muito bem e mudou muito o meu tipo de trabalho. Foi nesse primeiro cursinho em que eu comecei a trabalhar pro CACD, que era um cursinho aqui de Brasília chamado Diplomata, do professor Vidigal, que eu tenho o maior respeito, a quem eu tenho o maior respeito. E o Vidigal, certa vez, me chamou. Eu tinha uma turma lá de alunos supostamente muito avançados e tal. Eu falei, então vou fazer uma discussão mais acadêmica aqui, trazer umas gramáticas e não sei o que, já que são alunos avançados, não vou ficar repetindo aqui o beabá. E fiz isso umas 4, 5 aulas, assim, daqui a pouco o Vidigal me chama na sala dele e fala, Luiz, faz um tempo eu tentei numa turma uma estratégia de trabalhar com fontes, professor de política internacional, né? De trabalhar com fontes historiográficas e tirei um pouco, e não deu certo. E eu fiquei esperando por que ele estava me falando aquilo, né? Até que ele falou, eu tenho a impressão de que talvez tenha acontecido alguma coisa parecida com o que ele escreveu. Eu fiquei muito empolgado, achei que assim, tenho a impressão de estar acontecendo alguma coisa com a sua aula nessa turma. E aquilo me voltou, quer dizer, o que eu tinha saído um pouquinho dessa rota de sempre trabalhar focado no que tem uma relevância maior para o aluno, né? Saí um pouquinho e essa chamada, né, me colocou de volta e com mais certeza, mais clareza, né, nesse caminho. Aliás, o professor Vidigal também me deu uma das lições mais interessantes que eu até hoje em sala converso com os alunos e tento mostrar. Mas uma coisa que ele falou rapidamente assim sobre um outro aluno, por que esse aluno tem tanta dificuldade, né? E o professor Vidigal me falou, ele não consegue olhar o item e pensar nele como certo, depois pensar nele como errado. Isso fez uma diferença tão grande para mim, né? Quer dizer, o item ele foi elaborado para ser pensado, para ser julgado, mas no processo de elaboração ele ficou ali. O examinador precisa dar uma resposta que o examinador precisa justificar. O elaborador da questão precisa justificar aquela resposta. Então ele vai pensar naquele item como certo, ele vai pensar naquele item como errado e vai ver qual que é mais fácil de justificar para os alunos, né? Isso dá uns insights muito interessantes na hora da gente analisar as provas. E isso vale para todas as matérias, né? Não só para português naturalmente. Em português a gente tem algumas especificidades, tá? Sendo a primeira delas que realmente não precisa ler a gramática da pessoa que faz parte da banca, né? E outra delas é justamente ser eu vou responder agora a pergunta da Kátia, né, nossa colega aqui assistindo, que diz que fez a prova e não entendeu bem a prova de português, se é melhor estudar texto, interpretação ou gramática. É inescapável um estudo sistemático das três coisas, né? Ler bem os textos, né? Eu vejo gente até hoje, eu lembro de ter ficado absolutamente horrorizada a primeira vez que eu ouvi isso em sala, mas até hoje eu vejo gente dizer que na prova de português é melhor não ler os textos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, essa pessoa é completamente louca. Mas depois eu fui vendo que é um método, que tem gente que acha que o melhor é não ler o texto, vai à questão. Quando a questão fizer referência ao texto, você volta lá no texto e tenta achar a resposta. Pô, isso já é difícil, muito difícil e improdutivo fazer para textos pequenos, que são o normal de provas de concurso, são textos pequenos, né? Mesmo no CESP, em outros concursos, são textos pequenos. Não é o caso da prova do CACD, né? E de outras provas também, mas muito claramente do CACD, que os textos são longos. Esse ano, por exemplo, aqueles textos imensos, né? Quer dizer, pouco tempo e tudo mais, mas o aluno tinha que saber que aquilo ali podia acontecer e não tem como escapar, tem que ler o texto, tem que responder as questões de interpretação, tem que responder as questões de gramática e tem muitas questões, desculpa, isso é uma coisa que o CESP aprendeu a fazer assim com maestria e a turma nova da banca ainda vai tentar pegar isso, se pegar algum dia, mas também não era a maioria dos itens, né? De vez em quando aparecia alguns itens assim no CESP, que são realmente itens perfeitos na combinação
de gramática e interpretação. Eu me lembro de um item da prova de 2009, do CACD de 2009. Isso. O texto era um... Diga. Um cigarro. Fica à vontade, fica à vontade. O TPS de 2009, o texto era um texto da Clarice Lispector que se chamava O que é o que é. Quem lembra dessa questão? E o título se escrevia O que é, sem pontuação nenhuma, o que é. E o item perguntava se as duas ocorrências do verbo ser eram de mesma transitividade, né? E um monte de aluno achou essa questão sem pé nem cabeça, e gramatiquice, e não sei o quê. Quando no curso, a gente vai trazer esse item e analisá-lo. Esse item juntou a interpretação do texto, né, e dessa repetição desse dito, né, do que é o que faz a piada, que faz o mote, que faz a brincadeira ali, a pegadinha, a charada, né, mas relacionando isso com o conteúdo do texto e relacionando ao entendimento do que é transitividade verbal, qual é a diferença semântica de um verbo intransitivo para um verbo com complemento, que é um negócio assim que dá vontade de emoldurar esse item e botar assim no meu armário, na minha geladeira, uma coisa assim. Por que eu estou falando isso, Kátia, para responder, né? A maioria das questões do CACD conjuga algum domínio de gramática, tá? Com a interpretação dos textos, né? Então é fundamental trabalhar conjugadamente com interpretação e com gramática. E isso isso dá o eixo do curso, tanto é que eu já trabalho assim há bastante tempo, nas aulas a gente parte sempre de um texto para interpretar, para conversar um pouquinho, para ler junto, para falar das figuras de linguagem, para falar dos meandros ali da interpretação, para passar depois para análise dos conteúdos gramaticais, né? A gramática ela precisa ser sempre contextualizada, né? A análise sintática de frase solta é sempre capenga. Às vezes a gente recorre a isso porque não tem jeito, tem o tempo, enfim. Eu também recorro aí, análise de frase solta. Mas a análise de frase solta perde muito, então eu tento sempre, sobretudo nos cursos extensivos, né, partir de textos para análise sintática. Tá? Então, Kátia, espero ter respondido aí mais ou menos a sua pergunta, né? É necessário ser um leitor competente no sentido de conseguir ler bem, inteligir bem o que está escrito e fazer articulações e tal, interpretar, quer dizer, extrapolar. Tem um erro muito comum, isso eu falo sempre em sala, né? O pessoal fala que não pode extrapolar o texto. Pode, deve, interpretar é extrapolar. Se você não extrapola, você só reconheceu o sentido imediato das frases que estão ali e está perdendo boa parte do texto. E as questões, elas às vezes são mera paráfrase do texto, mas muitas vezes elas extrapolam. Mas aqui eu já estou dando spoiler do curso aqui, deixa eu me conter. Isso a gente vai fazer muito calmamente, explicadamente ao longo do nosso trabalho. Fernando Zacarias pergunta se o curso do CACD também prepara para BIM. Olha, eu sem nenhuma modéstia, eu vou dizer que o meu curso do CACD te prepara para qualquer concurso de português que você for fazer. Isso não é em modéstia, eu estou brincando, né? Porque realmente o concurso do Rio Branco cobra tudo que dá para cobrar em português. O que dá para cobrar em português, exceto redação oficial, né? Então, se você for fazer um outro concurso, você precisa estudar redação oficial por fora, porque o nosso não vai trazer esse assunto. E mesmo literatura, né, Marcelo? A gente conversou disso recentemente. Mesmo literatura, que não é um tópico muito claro do concurso, não cai significativamente na prova objetiva, tem se mostrado importante. Por exemplo, nesse último TPS tinha uma questãozinha ali que falava, opunha ali o manifesto antropófago com o movimento verde e amarelo, e quem não tinha um entendimento ali mínimo daquele esquema se deu mal na questão, não tinha outros elementos no texto. Até tinha, mas lateralmente. Então, e na redação,
né, um domínio interessante de literatura para a segunda fase faz uma diferença gigantesca. Né? A gente viu esse ano com aquela questão muito mal formulada, né, que eu comentei no vídeo que a gente gravou aqui sobre a prova da segunda fase. Apesar de a questão ter sido mal formulada, aquela proposta de redação incluía ali uma necessidade de você dominar razoavelmente a metáfora ali do Guimarães Rosa e entender um pouco melhor onde se situa aquele texto dele na literatura brasileira. Bárbara Klein, muito prazer em revê-la, Bárbara. Qual é o meu veredito da prova de português desse ano? Eu achei surpreendentemente bem montada, tá? Considerando a mudança de banca, todas as novidades aí do percurso e todas as expectativas, né? Como eu falei no começo, uma prova com muita consistência interna, muita coerência interna, no sentido de manter ali a tradição de estilo, de conteúdos, né, das provas das últimas 2 décadas do CACD, né, exagerando um pouquinho, mas não muito, e bem montada, bem montada. Eu discordo frontalmente de 1 ou 2 itens ali do resultado final. Alguns o gabarito provisório, o gabarito definitivo corrigiu e graças a Deus é o caso de dizer, mas outros não. Mas isso também acontecia no CESP. Várias provas do CESP têm itens que são absolutamente inconsistentes e explicações mais estapafúrdias ainda na justificativa de alteração de gabarito e tal, como no ano passado, por exemplo, aconteceu, enfim. Então não é assim, digamos assim, não é uma desvantagem do IADES que alguns itens não tenham ficado muito bons, né? Nisso aí também no CESP acontecia. Certo? Sávio, bom te rever também. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Matheus. Sobre segunda fase, Matheus, nós já estamos, a gente até conversou um pouquinho se já não fazia alguma coisa esse ano, né, Marcelo? Mas ficou muito em cima da hora, eu ainda estava vinculado a outros grupos, enfim, achei melhor não, quer dizer, achei melhor, seria impossível colocar mais coisa na agenda, mas para o ano que vem a gente vai pensar em alguns trabalhos, sim, de redação, tá, para fazer. E por fim, o Gabriel pergunta, por fim, assim, só porque é a última que tem aqui, podem continuar perguntando. Gabriel pergunta como se preparar para o CACD ainda na faculdade. Lendo literatura é um bom começo, Gabriel. O estudo de gramática, não sei qual é a faculdade que você está falando, mas, por exemplo, na UNB, o estudo de gramática é muito mais voltado para a gramática gerativa, para a gramática chomskiana, ali, que não é essa descrição gramatical que cai no concurso. E, bom, também aí de maneira que pode soar imodesta, eu vou dizer para vocês que se você não tiver estudado nunca gramática formalmente, o curso extensivo dá conta de te deixar muito bem preparado. Então, sim, antes de começarmos o curso, vale a pena ler literatura, tá? Ler literatura, ler bastante outras coisas, textos de opinião, né? Isso aí vai fazer mais diferença do que já começar, por exemplo, a estudar gramática. Isso aí no curso a gente vai cobrir com bastante suficiência, até porque essa é uma das coisas assim que quando o Marcelo me chamou para trabalhar com ele e me apresentou a proposta, a coisa que mais me chamou a atenção foi a carga horária disponível. Eu acho que eu nunca tinha trabalhado com uma carga horária tão generosa para trabalhar para montar o curso. Então, a gente vai poder fazer o trabalho assim com muita consistência, com muita tranquilidade e com muita profundidade, né? Muita gente perguntou, mas é mais avançado, tem que ser, né? Eu já tenho que ter feito, ou então é só para iniciante e tal. E a ideia é ser um curso completo, né? Um curso completo que signifique esse aqui pega você do começo e te prepara, e pega você de onde você estiver e te dá coisa nova, porque ele vai ter muita profundidade,
E essa conversa sobre a linguagem da banca, a estratégia para entender o que o examinador estava pensando quando bolou a questão, é uma coisa que eu faço muito também, tanto nos cursos extensivos quanto mais próximo da prova, ali mais um intensivão. Então, eu tenho muita raiva quando eu vejo assim, naquelas descrições do rótulo, ideal, sei lá, shampoo, ideal para todos os tipos de cabelo. Como é que é o ideal para todos os tipos de cabelo? Isso é propaganda enganosa. Mas, de fato, de vez em quando a gente chega a uma síntese que, né, ideal é uma palavra inexata nesse sentido, mas é um curso extremamente relevante para todos os níveis de preparação. Tem mais algumas perguntas aqui, Marcelo, quer falar alguma coisa ou eu vou respondendo ao pessoal? Só pontuar isso, né? Essa questão da carga horária, né? Porque, óbvio que nem sempre foi assim, né? Quando eu montei o IDEG, cara, eu abri o IDEG justamente para oferecer mais carga horária por um preço menor, né? Hoje é o que a gente faz, né? A gente tem uma carga horária de 110 horas nos cursos extensivos e a gente cobra R$ 25 a hora aula, né? Para vocês terem ideia, quer dizer, quem cobra menos do que a gente cobra uma média de R$ 21,50, ou seja, para o IDEG, né? Mas pô, aí dá a impressão que o valor é muito alto. Não é que é muito alto, é que você tem um triplo da carga horária, né? Então, é claro que isso acaba gerando, né, um valor maior ao final do curso, né? Mas a nossa hora-aula é a hora-aula de mercado, R$ 25 a hora-aula. A gente padroniza isso para todos os extensivos, você entra lá no site e fazer a conta. E aí tem uma coisa muito interessante, né, Ladeira, que você estava falando e estava me vindo aqui. Não, mas assim, no fundo, cara, quem é que constrói essa proposta pedagógica? Porque, como eu disse, nem sempre foi assim. A gente não começou com 110 horas. Né? Quem é que constrói isso? É a prova. O IDEG, na verdade, ele não é um reflexo de mentes pensantes que formulam uma proposta pedagógica, sabe, porque acha... Alô, vocês estão me ouvindo? Tô, sim. Tá. Porque acha que 110 horas é um número redondo e ultrapassa os 100. Assim, não é isso, né? Na verdade, a gente foi testando. Os nossos cursos já tiveram 60 horas, a gente começou com 60 horas, se eu não me engano, 60 horas, aí depois foi para 72 horas, para 96 horas e a gente estabilizou em 110 horas. E isso por quê? Eu peço para todo mundo que está aqui, né, nos assistindo, faz uma análise da prova. Pega a prova em 2005, né, olha para a dificuldade daquela prova e depois vem evoluindo a análise da prova. Pega de 2010 para frente, 100 vagas, aquela época toda, pega de 2010 para frente, que você vai ver que nos últimos 4 ou 5 anos, o aprofundamento, tanto teórico quanto estrutural da prova, foi brutal. Daí a necessidade da evolução da proposta pedagógica. É uma proposta pedagógica que ela é feita em movimento. Então, provavelmente, no ano que vem ou no próximo ano, nós dois vamos sentar e falar, pô, 110 não está mais dando. Entendeu? A gente precisa rever aqui, aumentar mais essa carga, vamos ver como é que... Porque a prova demanda isso. E isso é uma coisa, né, para todo mundo que está assistindo, isso é uma coisa muito importante. O CACD, ele não é como outros concursos. Nunca igualem essa prova a prova nenhuma de concurso, porque ela não é igual. Para outros concursos, o cursinho vai lá e constrói uma quantidade de horas aula, uma carga horária. E muitas vezes até padroniza isso, nesses pacotões e tudo mais. No CACD, isso não funciona. No CACD, quem dita a regra é a prova. É ela que vai mostrar a demanda. E a gente só reage.
Você precisa só saber o quê? Você precisa ter uma equipe pedagógica, né? Uma equipe docente boa, que seja capaz de interpretar as demandas da prova. Se você não tiver isso, você nem começa. Né? Mas quem produz a proposta é a prova. E isso é uma coisa muito importante. E que de vez em quando a gente acaba perdendo essa ideia, né? Desculpa, Luiz, manda Não, falar aí. claro, foi ótimo o que você falou, porque tem até a ver com a pergunta do Fernando aqui no chat. É comum alunos se prepararem pensando em 6 anos para frente. Isso era muito comum, né, Marcelo? Isso, quando eu comecei a trabalhar com o CACD, o pessoal não falava em menos do que isso. Era a fila, a quarta fase, que era a idade, né? O pessoal brincava, né? Tem a primeira, tem a teste pré-seleção, a segunda fase, a terceira fase, depois você tem que fazer aniversários suficientes, né? E isso mudou muito de uns, eu vou botar uns 8 anos, talvez, para cá. Acho que por vários motivos. Primeiro, porque começaram a surgir professores realmente especializados nessa prova. Então, começaram a oferecer para o aluno um programa mais eficiente, né? Então, hoje no IDEG, por exemplo, a gente tem uma equipe que sabe fazer esse trabalho com eficiência, né? Quer dizer, então, Fernando, você vai pensar em 6 anos para frente? Eu espero que você tenha ânimo, né? Se precisar desse tempo. Mas não é o nosso projeto. O nosso projeto é fazer, por exemplo, o curso regular, aliado ao de exercícios, que a gente vai começar em breve também, para um aluno iniciante, em português, te deixa em boas condições de uma nota razoável, né, ou muito boa, na prova de português. Nas outras matérias, eu acredito que o projeto seja parecido, né? Mas tem suas complexidades. A economia, por exemplo, eu tenho uma sensação, pode ser puro preconceito, de que um aluno que nunca viu nada de economia tenha certa dificuldade de estar num nível, como eu espero conseguir ajudar a se colocar o aluno que não, até porque ninguém nunca estudou nada de português, né? Tem o Matheus está falando que não é falante nativo, mas está escrevendo em português e já tem algum pré-requisito aí cumprido, né? Então, só dando uma resposta mais curta aqui, Fernando, eu tenho alunos que estão há mais de 6 anos se preparando bem, com ótimos professores e tirando excelentes notas, mas chegam na terceira fase e tem ali, concurso é concurso, né, gente? Concurso é concurso. Se no dia você não está tão bem, aquele assunto te deixou instável por algum motivo, você troca a resposta da questão A na questão B. Quanto aluno eu tenho que chega me contando isso, ladeira, troquei as folhas de resposta. Quer dizer, como é que você prepara assim, né? Mas pode acontecer, isso pode acontecer, não é uma coisa, tem coisa que simplesmente sai do nosso controle ali na hora da prova. O Marcelo sabe bem disso, muitos de vocês sabem, já devem ter passado por coisas assim também. Mas eu acho que, de maneira geral, em média, Fernando, você pode pensar numa preparação que dure bem menos do que isso, né? Ou não numa preparação que dure bem menos do que isso, deixa eu me expressar bem. Você pode estar pronto para fazer uma boa prova, uma ótima prova, em nível competitivo, realmente, em bem menos do que isso. Se vai passar ou não, aí sai muito do controle do curso, do professor e mesmo do seu, às vezes, né? Dá um mal-estar, você troca folha, esse tipo de coisa, sai até do seu próprio controle. Então, por isso que eu falo, eu tenho um aluno estudando há muito tempo, em excelente grau de preparação, não dá para ficar melhor, mas não passou ainda. E outros que estudaram 1 ano, estudaram 2 anos, fizeram um trabalho bem completo e estão na diplomacia, firmes e fortes aí. Então, é importante ter ânimo, né? Ter ânimo, se é o que você quer, é importante ter ânimo para aguentar essas adversidades aí. Agora, estar bem preparado para a prova, com um bom direcionamento, leva bem menos tempo do que 6 anos. Não é isso, Marcelo? É isso. Eu concordo com o Luiz. Eu acho assim. Vamos lá. Então, como tudo na natureza, a gente busca o equilíbrio das coisas. Cara, sendo honesto com você, você vai passar no primeiro ano e meio de estudo? Sendo muito honesto, não. Eu trabalho com isso há muitos anos e eu talvez conheça 2 ou 3
Um deles é professor da casa, por sinal, que é o Tomás Napoleão. Né? Então, eu acho assim, que se eu te responder, cara, que você vai fazer um curso e vai passar na prova que você fez o curso, eu estaria mentindo. Eu estaria brincando com a tua expectativa, com o teu sonho. Cara, eu não vou fazer isso. Certo? Não vou fazer isso, nem ninguém dentro da IDEG vai fazer isso. Não é? Mas se eu te dissesse que a proposta pedagógica que a gente constrói aqui é uma proposta para 5, 6 anos de estudo, eu também estaria mentindo, porque não é verdade. O nosso ponto de equilíbrio, certo? E a proposta toda, ela é pensada assim. E ela tem que ser pensada, porque, no fundo, a gente precisa coordenar os cursos extensivos com os cursos de exercício para te dar uma plataforma de preparação. Então, em algum momento, a gente tem que achar um ponto médio aí, uma estrutura que esteja no meio. O IDEG, ele centra esse núcleo de competitividade, vamos chamar assim, no momento em que o aluno está competitivo mesmo para ir lá fazer uma prova, o aluno ou a aluna, né? Está competitivo fazer a prova em 2 anos e meio a 3 anos e meio. Essa é a proposta. Esse é o ponto de maturidade em que o aluno ele conhece bem a teoria, ele já tem os cadernos feitos, isso que eu quero dizer, ele tem material construído dele, porque também assistir um curso extensivo e não fazer o teu material não é uma coisa que não assistir. Você precisa ter o teu material. Então, é um cara que já tem leituras avançadas e é um cara que lida bem com exercícios tanto objetivos quanto discursivos. Né? Estou falando um cara ou uma moça. Tanto faz. Né? Isso, dentro dessa perspectiva, já existe, então, aquilo que dentro do IDEG a gente trata como maturidade técnica. No entanto, a proposta pedagógica ela também é construída dentro do IDEG não só pela maturidade técnica. A gente lida com aquilo que a gente chama de maturidade da prova. É um nome horrível, a gente nunca achou outro. A gente fala isso há 5 anos, nunca achou outro. Então, assim, mas é uma maturidade da compreensão da prova, que é isso que o Luiz estava falando no início. Como você enxerga essa prova? Você vê a banca, você entende como a banca escreve. Isso você não consegue fazer rapidamente. Então você tem uma maturidade técnica e tem uma maturidade de leitura da banca. Você amadurece. Esse ponto de maturação ele vai se dar para nós aqui, o que a gente vê na média, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, você começa a ter uma perda qualitativa no estudo. Isso significa que o cara vai sair da preparação? Não. Isso significa que ele é um ser humano e que seres humanos, quando passam de 3 anos e meio num projeto de longo prazo, começam a, sabe, né, a surtar. É um pouco natural isso. Ah, mas esse cara não vai passar? Claro que não. Claro que não. Eu tenho 2 professores da casa, 3 professores da casa, que passaram, são diplomatas, que passaram com mais de 3 anos e meio de estudo. É natural isso. Né? Então, eu acho que um ponto de maturidade bacana é 2 anos e meio a 3 anos e meio. Isso para um cara que está se dedicando constantemente. Ah, mas eu tenho que sair do meu emprego para só estudar para carreira diplomática? Só se você for muito louco, cara, de achar que, né, uma coisa está ligada à outra. Não. Existem pessoas que saem dos seus trabalhos para estudar para a prova? Existem. Essas pessoas estudam bem, vão bem na prova e viram diplomatas felizes. Beleza, não há nenhum problema. Mas se a maioria, né, de vocês não pode fazer isso, não tem condição de deixar o trabalho para estudar para carreira. Veja, não é essa condicionante. Isso é uma das variáveis, mas não é determinante. Então, tudo tem uma técnica. Quando você fala de proposta pedagógica, cara, que você está lidando com preparação, é tudo muito delicado. Existe um caminho a ser trilhado. É uma coisa muito organizada, né? Não é tão simples assim. Tá? Desculpa. Que isso, a gente está batendo um papo aqui.
Tem até uma pergunta assim, alguém aqui atrás colocou que quem trabalha, Aline, quem trabalha começa por onde, né? Começa se matriculando num curso online, porque você pode assistir conforme a sua conveniência, né? Uma proposta muito interessante do IDEG é ter o curso todo disponível durante toda a duração do curso. Você tem todas as aulas disponíveis, né? Então, dá para ir estudando num ritmo que não é tão ditado ali pelo cronograma, mas de todo modo exige naturalmente muito tempo de dedicação. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, que quem chega nas minhas turmas sem entender isso tem que entender logo nas primeiras aulas, que é o seguinte: a aula não te bota em condições de passar na prova, tá? A aula é um roteiro de estudos e o estudo diário, enfim, na melhor das hipóteses, né? Mas um estudo sistemático, concentrado, bem organizado, é o que realmente te coloca em condições de disputar uma vaga do CACD, né? Agora, a aula te dá, o curso te dá não só material, mas a orientação e principalmente, acho que aí que entra a importância de um curso especializado, que é o conteúdo que vai cair na prova de português, o conteúdo em si, sujeito, predicado, objeto, oração subordinada, isso aí você estuda em qualquer gramática e com explicações mais ou menos coerentes ou incoerentes, algumas estapafúrdias, mas o conteúdo é aquele ali. Mas isso não te coloca em condições de fazer uma boa prova por si só. Por quê? Porque é preciso conhecer, né, essa linguagem da prova, essas manias da prova, aprender a avaliar essa maturidade que o Marcelo estava falando, né, que tem a ver com entender a relação da banca da banca no sentido de essa banca abstrata que faz o CACD desde 2002, tá? Não estou falando do IADS, dos professores específicos do IADS, do concurso desse ano. Então, essa leitura do item, que projeta o item como certo, projeta o item como errado, vê o que é mais provável, essa leitura do item que compreende o conteúdo que está sendo cobrado ali e qual é a relevância dele na história da prova e para o resto do concurso, né? Então, nesse sentido, a aula, o curso especializado, e aí no sentido que eu falei, né, a aula especializada na prova faz bastante diferença. Mas o conteúdo também é muito importante. E a prática dos exercícios, alguém perguntou aqui também de exercícios, né? Essa é uma coisa muito importante. A gente vai ter também um curso que se chama curso de exercícios, né? Mas o extensivo, o meu, pelo menos de português, cada professor tem a sua montagem aí como quiser, mas o meu curso de português sempre tem exercícios em todas as aulas. Tá? Então, toda aula teórica é seguida de uma bateriazinha de itens aí de provas anteriores, não só de CACD, mas de outros concursos que guardem coerência com essa linguagem da prova. São muitos, a gente tem muito material disponível para isso. Né? É uma sorte ter esse concurso todo ano, é uma sorte ser o CESP, que tem muita prova e disponibiliza tudo, etc. Quer dizer, dá para realmente compilar inúmeras questões e a gente vai fazendo isso direcionadamente e no curso de exercício, naturalmente, o privilégio vai para os exercícios, mas no extensivo também há exercícios desde o início, tá? Desde o início. Posso ir respondendo mais algumas perguntas aqui, Marcelo? Você quer falar alguma coisa? Raíssa pergunta, quem já tem graduação em letras, qual a melhor forma de estudar? Depende de onde é a sua graduação, porque cada universidade tem a sua... como eu disse, né, na UNB, por exemplo, você não sai sabendo essa gramática de concurso de jeito nenhum. Você pode fazer, a não ser que você pegue um professor específico, a não ser que isso hoje esteja sendo mais direcionado para essa área e tal, né? Mas na minha época era só Chomsky e árvores sintáticas enfim, dá uma estrutura para pensar a gramática. E as minhas aulas são muito melhores hoje porque eu estudei essas árvores sintáticas de Chomsky e essa gramática gerativa na universidade. Mas não é ela que cai, você precisa fazer todo um outro trabalho, né?
Então depende. E acho que isso, para realmente começar a estudar, o nosso curso está começando, né? Ninguém precisa fazer nada antes dele começar, né? Daqui a pouquinho a gente está dando início. Mas se quiser começar alguma coisa, eu acho que realmente passa por ler, fazer uma seleção de livros de literatura para ler. Alguém perguntou aqui, a Paula pergunta, que livro de literatura eu recomendo? É uma pergunta difícil, eu não vou poder responder assim muito completamente aqui nesse bate-papo inicial, mas ao longo do curso a gente vai conversando por e-mail, a gente vai ter o WhatsApp da turma com, enfim, atenção constante aí minha para dar esse tipo de sugestão para vocês e incorporando as sugestões dos outros alunos, inclusive. Mas, de maneira geral, de literatura, o que pode fazer mais diferença de maneira mais imediata, mais objetiva, é você ler os grandes nomes da literatura brasileira. Então, a começar por Machado de Assis, Guimarães Rosa. Esse ano eu tinha insistido muito que os alunos lessem Guimarães Rosa, apesar de nunca ter caído antes no CACD. E aí, de repente, caiu não só na primeira fase, quanto na segunda fase, o Guimarães Rosa. Mas isso é sorte, né? Não vou falar que, lê isso aqui porque eu tenho informação. De todo modo, quem seguiu o meu conselho e leu Guimarães Rosa estava um pouquinho mais ali por dentro da coisa. Mas eu vou dar o conselho que o Jorge Luiz Borges, autor argentino muito conhecido, né? O conselho que o Borges dava sempre aos seus alunos e entrevistadores, né? Lê o que você gostar. Lê o que você gostar. Um negócio que te enche o saco, que você não está gostando, um livro que te aborrece, não continua, deixa para lá, né? Vai ler outra coisa. Tem muita coisa que você vai gostar para ler, né? Agora, realmente a preferência é a literatura brasileira ou em língua portuguesa. Pode ser literatura brasileira, pode ser literatura portuguesa, as literaturas africanas de língua portuguesa, Moçambique, Angola, né? Tem muita coisa de literatura em português na África, né? O Mia Couto, o Agualusa, em Portugal, tudo. No Brasil, os grandes autores. Escolhe aí, vai lendo o que você gostar. Agora, tem algumas coisas que é obrigatório você ter lido um pouquinho. Machado de Assis é inescapável, Graciliano Ramos é inescapável. E acho que Guimarães Rosa é uma luta árdua com o texto até você se acostumar, mas vale muito a pena passar por essa luta, sobretudo para quem não teve o contato, enfim, é como você aprendeu uma outra língua ali, mas é uma língua fácil de aprender, mas realmente, inicialmente, parece uma outra língua, né? Você começa a ler aquilo e fala, o que é isso, que eu não estudei isso antes? Mas ali pela 100ª página, estou exagerando, você pega o ritmo e a leitura flui, tá? Bárbara, você pergunta se a gente vai trabalhar literatura além de gramática no curso. A gente está com alguma proposta para incluir literatura no trabalho geral do IDEG, tá? Isso ainda vai ser apresentado para vocês de uma maneira mais compacta e mais clara, mas a gente não vai deixar a literatura de lado, não. Tá? Agora, realmente, o curso extensivo precisa focalizar a gramática, porque, de novo, né, o que o Marcelo estava falando, a banca dita a prova dita o nosso trabalho. A prova é difícil, cobra muita coisa, a gente precisa trabalhar muita coisa. Se eu ficar colocando muita coisa de literatura no curso, aí a gente precisa de um outro curso de literatura, que, dependendo de como a prova andar, pode vir a ser, mas não é o caso. Realmente é muito pouco o que cai para justificar um curso inteiro de literatura. Mas a gente vai colocar de uma maneira paralela aí, mas bem relevante, uma análise de literatura. E em sala eu não me aguento, né? Eu sempre acabo falando, a gente vai ler os textos, então vou pegar um texto do Machado de Assis, um texto do Graciliano Ramos, um texto da Clarice Lispector, etc. E aí fala um pouquinho, a recepção crítica, etc. Tá? José me pergunta aqui da minha desistência da carreira diplomática. José, foi uma coisa muito ali localizada a minha vontade de ser diplomata. Eu realmente nunca tinha sonhado isso para mim. Lá pelas tantas me pareceu uma boa ideia, mas ao mesmo tempo eu passei no concurso da Câmara e comecei a dar aula para o concurso da Câmara, no que eu realmente me achei no trabalho na Câmara. Eu sou revisor de texto, que é a minha área de trabalho, e faço um trabalho que eu gosto muito lá.
e as aulas me dão uma satisfação profissional aí gigantesca, então eu realmente percebi muito rapidamente ali entre 2006 e 2007, finalzinho de 2007, que eu estava bem ali onde eu estava, e diplomacia não era exatamente o que eu queria, não. Mas foi interessante a experiência, estudei um pouquinho de economia, estudei um pouquinho de política internacional, na verdade, eu acabei estudando pouco, os horários estavam difíceis, né? Laura Mirley pergunta, acho que a gente já respondeu isso, né? Que a análise das provas anteriores é essencial, a gente vai sim se basear, porque foi isso que aconteceu, mesmo com a mudança da banca. Então, pega as provas sim lá no CESP de 2003 em diante, e você vai encontrar material muito relevante para estudo em português. Não sei se do mesmo jeito para todas as matérias, aí o Marcelo pode me ajudar nisso. Não, para todas as matérias. Tá? Isso é lei aqui dentro. Uma coisa que ficou muito clara na prova desse ano é que nós não temos uma prova CESP, não temos uma prova IADES, nós temos uma prova Instituto Rio Branco. O selo é Instituto Rio Branco. Na colocação de diplomatas, praticamente não, em todas as matérias, né, a colocação de diplomatas já mostra isso. Existe uma canalização específica para aquele formato de prova, um esforço claro do Instituto Rio Branco. Então, o formato da prova, o instituto, a estrutura da prova, quem está fazendo é o Instituto. Então, por mais que troque examinador, ou mesmo troque a banca, dificilmente eles vão romper essa prova. Apesar de todos os problemas que essa prova apresenta, porque não é fácil, né, você ter uma prova tão equilibrada, essa é uma prova que não é ruim, tá? Ela, de modo geral, né, ela não é ruim, muito pelo contrário. Por ser uma prova que tem um peso em discursivas muito grande, tudo isso, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a prova, a nota do TPS, o antigo TPS, o antigo teste pré-seleção, hoje primeira fase, a prova objetiva, a primeira prova que você vai fazer, ela não vale nada. Ela não tem valor na prova. Né? O que, na verdade, define se você vai passar ou não é discursiva. Então, isso é uma coisa importante. Eles não vão romper essa estrutura. Eles não vão romper. Né? Não faz sentido. Na verdade, é melhor manter o que eles têm e trabalhar com os examinadores que estão chegando. Né? Isso é uma coisa importante. A prova ela tem algumas sacadas que são importantes que, desde o início, vocês percebam. O que eu vou falar aqui, com certeza, eu não conheço profundamente a prova de português como o Luiz. Né? O Luiz pode me corrigir. Mas eu tenho quase certeza que, assim, com certeza, isso que eu vou falar não se aplica a português. Mas, por exemplo, economia. Numa prova discursiva, não faz sentido o candidato fazer uma introdução e não faz sentido o candidato fazer uma conclusão. Por quê? Porque introdução e conclusão vale zero. Não tem valor, você não vai ganhar nota porque você fez uma introdução e uma conclusão. Em economia, o que se busca é argumento, é modelagem, né? Conhecimento sobre a história econômica. Então, isso não vai estar nem na introdução, nem na conclusão. Cara, se eu sei que a conclusão e a introdução não valem nenhum ponto, elas valem zero, por que eu vou fazer isso só para correr o risco de pontuar negativo? Porque se você errar, ele vai canetar, ele vai te tirar ponto. Assim, então para que fazer? Você pega uma resposta de economia, as melhores respostas nos guias que vocês têm, nenhuma delas tem introdução ou conclusão. Não, porque não faz sentido. Né? A banca ela é muito objetiva nesse aspecto. Né? Isso para português certamente não funciona, imagino. Mas para grande parte das matérias mais teóricas, isso é uma constante. Geografia eu sei que funciona assim. Então, né, direito eu sei que funciona assim. Então, existem coisas que a banca coloca
que é natural, que está dentro da estrutura. Isso não vai mudar. Você pode mudar os examinadores, isso não vai romper, porque é a lógica da prova. Eles se comportam assim, o Instituto Rio Branco quer isso. Né? Então, estudar aquilo que veio antes é fundamental. É a melhor base de dados que você tem. Uhum. Isso não vai mudar. E é gigantesca, né? Gigantesco. Ainda bem, né? Ainda bem. E a gente ainda tem esse privilégio de trabalhar com um concurso que o pessoal inventou de fazer de presente para vocês. Um guia de estudos anual feito pelas, né, pessoas que passaram, então estão ali respaldadas, né? Então, todo ano sai um guiazinho aí com um animal esdrúxulo diferente. E apesar de a gente não poder usar esses guias assim como a Bíblia do concurso, não é isso de jeito nenhum, mas para a gente é uma orientação de trabalho muito, muito, muito valiosa, né? Então, essa história do CACD aí só joga a nosso favor, né? Acho que por isso também, né, Marcelo, que esse tempo de aprovação está se acelerando, né? Está diminuindo, né? Quer dizer, a gente tem cada vez mais material especializado para melhorar a preparação. Então, realmente, aquela hipótese de estudar 6 anos ali pode acontecer, como a gente falou, mas você hoje leva muito menos tempo para estar em nível de competição, né, pelas vagas. É engraçado, né? Porque eu acho que tem acontecido uma coisa, Luiz, que eu não sei se você concorda, mas assim, eu acho que tem se criado muitos métodos, né? A maior parte deles métodos que não se aplicam muito ao CACD. Mas tem muita gente engajada de dentro, sabe? Assim, tipo, porra, é impressionante as pessoas que passam nessa prova. Assim, e eu sei bem disso, porque, cara, a gente acaba conversando com todo mundo que passa. Meu, é impressionante o carinho que as pessoas têm, né, depois que passam na prova, em querer ajudar outras pessoas. E não é ajudar dando aula. Né? O bom diplomata sabe que o fato dele ser um excelente diplomata e ter passado na prova não significa que ele vai ser um bom professor ou um bom orientador. São coisas completamente diferentes. Mas é impressionante o carinho e a preocupação desses caras que entraram de olhar para trás e falar, pô, tem mais gente vindo aí, sabe? E esse guia é um trabalho muito importante mesmo, até como foco para a gente. Claro. Né? E é bonito de ver, né? Porque pô, você vê assim, o cara foi aluno e tudo, né? Estudou durante um tempo e tudo, aí passa, quer dizer, poderia virar as costas, né? Mas não faz isso. Né? Muito pelo contrário, sabe? Querem estar presentes. Isso é realmente algo que agrega e que traz um conhecimento. Então, existe um esforço também lá de dentro para se trazer pessoas boas. Né? É como se uma pessoa que estuda durante tanto tempo, ela passasse nessa prova e falasse, pô, agora eu preciso contribuir com o Instituto Rio Branco, com o Itamaraty. Então, eu vou ajudar os bons, né, e as boas a entrarem nisso aqui. E aí fazem um trabalho excepcional. Me perguntaram aqui, só aproveitando o gancho, me perguntaram aqui o calendário dos cursos de discursivas, né? Nós já temos o calendário, já tem a data, não é? Só que nesse ano nós vamos fazer uma coisa muito diferente, né? Assim, vocês vão ver que é um processo todo reformulado, vai ter uma outra estrutura, um outro trabalho, certo? Então, eu não vou adiantar aqui para vocês o que é, porque se eu fizer isso, eu corro o risco de esquecer alguma coisa. E aí vai ficar chato. Então, eu adianto para vocês que o nosso curso de exercícios ele vai começar na última semana de novembro, primeira semana de dezembro, mas vai ter uma reformulação. Então, como a pessoa... Eu estou falando isso por quê? Porque como a pessoa me perguntou aqui, o Matheus me perguntou do CIP, né? Do CIP, Matheus. O CIP não vai existir mais. Né? Não vai mais ter aquele sistema integrado de preparação que a gente tinha o teórico e os exercícios. Né? A partir de agora vai ser uma outra coisa, vai estar tudo integrado, mas dentro de uma outra dinâmica, com um comportamento métrico mais interessante. Então, vale a pena esperar um pouquinho. Né? Mas se eu falar aqui, eu vou
caçar rolo com um monte de gente, né, aqui dentro. Então, deixa só eu resolver, né, tudo certinho, organizar, e vocês vão ver que a gente vai mandar bala. Mas a data é última semana de novembro, agora, primeira semana de dezembro. Tá bom? É isso aí. Tem mais uma? Legal. Tem uma pessoa que me fez uma pergunta aqui, Marcelo, o Alexandre, que eu não sei se eu entendi exatamente e acho que justamente por estar começando a estudar agora se confundiu aqui com as fases, Alexandre. Talvez você tenha misturado aqui a primeira e a terceira. Esse ano eles juntaram todas as discursivas numa segunda fase, mas tradicionalmente a segunda fase era português, depois virou português em inglês, e a terceira fase era economia, política internacional, as histórias e tal. História do Brasil só, na verdade, né? E geografia. Deve ter esquecido algum direito, enfim. A segunda fase era português, depois português e inglês, né? Em dias diferentes, naturalmente, falas diferentes. Tá? Mas português sempre foi a segunda fase, então acho que é a isso que você se refere. E tem sim uma diferença muito importante de preparação da primeira fase para a segunda fase. Na segunda fase, na prova de redação, você não precisa demonstrar conhecimento da nomenclatura gramatical, o que é um objeto, o que é um... Não cai em assuntos muito específicos de gramática, de linguística, né? Pode acontecer alguma coisa mais geral sobre linguagem, sobre, por exemplo, variação linguística, que ainda não caiu, mas é um tema sim que pode cair a qualquer momento e tal. Mas geralmente os temas da segunda fase de português se relacionam com literatura e com alguns dos temas das outras matérias, principalmente história, política internacional e geografia, né? E especialmente política internacional. Então, a prova de segunda fase de português é uma prova em que você precisa se expressar de uma maneira muito competente sobre temas que são afetos à diplomacia e à literatura, né? Pô, mas o que a literatura tem a ver com a diplomacia? Tradição, né? A tradição da nossa diplomacia está ligada à nossa tradição literária. Vários, né, escritores foram diplomatas e vice-versa. Há um gosto pela literatura na carreira diplomática que estimula essa relação na prova da segunda fase. Então, agora, diferentemente do que o Marcelo falou, quer dizer, coerentemente com o que o Marcelo falou, né? Como o Marcelo falou, diferentemente das outras matérias, por exemplo, uma prova de economia de terceira fase, que você não precisa fazer introdução e conclusão, na prova de português é totalmente diferente. Na prova aberta, na prova escrita de português, você precisa principalmente mostrar capacidade de estruturar o texto e de organizar bem um ponto de vista. E nisso você precisa, sim, recorrer à introdução, à conclusão, aos recursos mais sofisticados que você conseguir de elaboração do texto. E, inclusive, um excesso de informação na redação é prejudicial. Aquele aluno que chega assim, dei sorte, caiu um conteúdo aqui que é o que eu mais estudei, fiz meu doutorado sobre isso. Vou começar aqui do começo. No começo, não sei o quê, depois aconteceu isso, nessa data tá, e sai enchendo de informação como se fosse uma prova de terceira fase, não fica uma boa prova de português. Mas eu também já estou dando spoiler do que vai ser o nosso trabalho de português, mas só para entender, né, Alexandre, a diferença de uma e outra fase. Na primeira fase, você tem que demonstrar competência de leitura, interpretação de texto, capacidade de julgar estruturas gramaticais, né, de nomear estruturas gramaticais e julgar a correção de frases. São esses os 4 principais elementos aí. Na segunda fase, você precisa dominar perfeitamente a norma padrão, porque cada erro te tira 1 ponto, não passa nenhum diplomata, ninguém vira diplomata errando muito mais do que 4 ou 5 coisas na prova inteira, né? Vocês podem ver isso nos guias de estudos, né, dos alunos tranquilamente. Então tem que ter um domínio realmente muito bom, que a gente, obviamente, vai construir ao longo da preparação para a primeira fase. Um domínio muito bom da norma padrão e uma capacidade de articulação também muito especializada, que aí não é nosso assunto do curso extensivo, vai ser feito um trabalho à parte de redação para isso, mas o curso extensivo se encontra com a segunda fase
na correção gramatical. Sem o domínio pleno da concordância, regência, pontuação, crase, que vão ser nossos assuntos no curso extensivo, fora os nomes das coisas, né? Sujeito, objeto, uma coisa está associada à outra. Na segunda fase, sem esse domínio consistente, não sai uma boa prova. Então, a relação é essa, né? O curso extensivo de primeira fase te dá suporte para esse aspecto imprescindível da segunda fase, que é a correção gramatical. Mas, além disso, a segunda fase tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, né? E aí vai ser um outro momento. Agradeço ao Sávio aqui também, que me deu boas-vindas, obrigado. Né? E acho que mais, Marcelo? Diga lá. Eu acho que foi sensacional, cara. Acho que é por aí mesmo. Se a galera não tiver mais dúvidas, vocês encontram o professor Luiz Ladeira na segunda-feira que vem, aliás, né? Dia 11. Exato, dia 11, próxima segunda, 19h30, a gente começa. O Fernando, sobre o formato do meu curso de português ou do... A gente tem já um cronograma, não tem? Acho que sim. Já tá disponível para eles, Marcelo? Tá disponível já, lá né? no site. Depois vê direitinho, Fernando, que já tem o cronograma disponível com o tópico. Mas eu vou dar também aqui uma explicação bem breve, né? Que é o meu jeito de trabalhar, e eu vou na verdade, mudar um pouquinho, não é mudar, o eixo é parecido, mas a gente vai dar muito mais corpo por conta da generosidade da carga horária. Né? Então, é o mesmo trabalho que eu gosto de fazer, só que com muito mais corpo, que é trabalhar a gramática a partir de textos, para a gente sempre falar de interpretação de texto em todas as aulas, falar um pouquinho de interpretação de texto, tirar frases desse texto para fazer análises gramaticais, fazer uma análise gramatical que é compreensiva. Eu não gosto daquele negócio de 50 frases para achar o sujeito. Aí você só olha, o aluno fica viciado até olhar só a primeira parte da frase, né? E cai em pegadinha por causa disso, né? É uma análise compreensiva. A nossa primeira aula de gramática, inclusive, a gente faz uma revisão de todas as funções sintáticas, tudo. Uma linha sintática enorme lá, que os alunos saem até tontos de tanto nome, e depois a gente vai aprofundando cada uma delas, mas é uma análise compreensiva, né? E subsidiada por exercícios tirados de provas e comentários desses exercícios, né? E solução de dúvidas. Então, a estrutura do curso é essa, né? E eu gosto de basear o curso na morfologia. Então, vamos falar de substantivo. Então, vamos pegar as funções sintáticas que têm a ver com substantivos, casos de norma padrão que tem a ver com substantivo. Depois, o adjetivo, vamos falar de concordância nominal. Depois, preposição, vamos falar de crase, de regência, né, associando aí com a ordem aí das classes de palavras. Mas isso é só porque eu gosto de trabalhar assim, não precisava ser assim. Mas eu acho que dá um sentido interessante pro andamento da matéria. Mas o que eu acho especialmente importante fazer, e gosto sempre de fazer, é isso. Uma leitura gramatical que, desde o início, eu gosto de forçar o aluno a entender compreensivamente. Quer dizer, essa frase, ela não é um sujeito. Ela é uma frase com todas as funções sintáticas, algumas só em potencial, né? E você vai encaixar essa frase na estrutura sintática que você vai aprendendo a reconhecer integralmente desde as primeiras aulas. Então, você não vai ouvir falar de complemento nominal lá na 20ª aula, você vai ouvir falar de complemento nominal desde a primeira aula, mas a gente vai aprofundando, né, estudando mais caso a caso ao longo do curso. Mas estou me empolgando já em antecipações indevidas aqui. O economista diria que teu curso ele tem agregações marginais. Agregações marginais, olha aí que bonito. Agregações marginais. A Cláudia pergunta se eu posso indicar uma gramática. Eu vou fazer isso no nosso primeiro encontro. Vou apresentar para vocês um cronograma obsessivo, porque eu sou absolutamente obsessivo com cronogramas, com páginas, e aí eu gosto de 2 gramáticas, não tem jeito, a gente pode ter outras no mercado, mas eu gosto de 2 gramáticas, que são a do Celso Cunha e a do Bechara, a moderna gramática portuguesa do Bechara,
E dá para se virar com outras coisas, mas o meu cronograma e o meu curso vai estar todo orientado aí pelas leituras desses autores. Então, se vocês já quiserem ir adquirindo, espera a aula, né? Porque aí eu vou dar a edição direitinho, uma semana só, não vai fazer tanta diferença assim. Mas se quiserem, depois me mandem e-mail, é ladeiraportuguês@gmail.com. Tá? Quem já quiser de qualquer maneira pedir na Amazon a gramática, eu passo para vocês antecipadamente a edição, pelo menos, né? Depois o roteiro com as páginas é só para quando começar o curso mesmo. Tá? Uma coisa importante, viu, gente, é que no IDEG, todas as primeiras aulas dos cursos que nós abrimos aqui sempre é gratuita. Então, vocês estão todos convidados e convidadas para a aula do professor Ladeira no dia 11 do 11, né? Ou seja, na segunda-feira que vem, às 19h30. Então, todo mundo pode assistir lá. Todo mundo que participou dessa live vai receber o convite da aula. Né? Vai receber. Vamos tomar essa liberdade, até porque facilita para a maior parte das pessoas. As pessoas querem assistir a live e depois querem assistir a aula. Tá? Aí vocês podem assistir a primeira aula, né? Conhecer o trabalho do professor, e aí sim, depois, quem quiser se matricular. Perfeito. Beleza. Gente, obrigado, viu? Que ótimo ter uma audiência tão interessada e interessante. Demais, espero vê-los em breve. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, por essa conversa aqui tão relevante também. Maravilha. Olha, eu agradeço demais, né? Eu sei que te tirei aí essa noite, né? Lá dentro sei que também tem um monte de coisa para fazer e tem a família toda aí. Mas esse muito horário obrigado. Esse horário é para isso. É para isso. Tá certo. Então tá. Olha, gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Muito mesmo. Convido todos novamente, né, para a aula do professor Ladeira na segunda-feira, dia 11, às 19h30. Tá bom? Aí vocês vão ver o trabalho dele direitinho. Tá bom? Luiz, muitíssimo obrigado de coração, cara. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite a todos. Valeu. Pode me mandar quem tiver dúvida, né, me manda por WhatsApp ou pelo e-mail. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Meu WhatsApp é 119. E meu e-mail pronto. Deixa eu botar meu e-mail aqui também, que eu só falei, né? Aproveitando o ensejo. Maravilha. Então tá bom. Gente, forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.